Tan, uma empregada doméstica vietnamita, está trabalhando para uma família árabe há 6 meses. Trabalhar para essa família mudou sua percepção da vida dos ricos. Agora, ela fica atrás da patroa esperando o fim da ligação. Mas a patroa não tem pressa. Você tem razão, querida. Eu mereço tudo. Essa é a 5ª vez que a patroa repete essa frase para alguém ao telefone. Então ela ri alto e continua sua conversa. Se fizessem um filme sobre minha juventude, ele se chamaria Stuborno mais suas aventuras no caminho da felicidade. Ou uma versão melhor. Chamar-se-ia Stuborno mais seus 9 pretendentes sem esperança. Diz a senhora Mai. E ela ri ainda mais alto. Nem 40 minutos depois, a senhora finalmente termina sua conversa telefônica. Senhora Mai, a senhora e eu temos que fazer uma lista de cardápios para a festa de aniversário de Otis. Quando a senhora terá folga? Perguntou Tan, a empregada. Ah, quase me esqueci. Obrigada por me lembrar. Acho que amanhã à noite você e eu podemos cuidar disso. Respondeu a senhora May. Além disso, senhora, tenho um favor a lhe pedir. A empregada de Adam baixou a cabeça. Tan, quando você precisar de algo, não precisa ser tímida ou ter medo. Qual é o problema? Perguntou a patroa. Você poderia me dar parte do meu salário com um pequeno aviso. Sem problemas, passe-me minha bolsa, ela está em algum lugar na sala. Disse a patroa. Em questão de segundos, Tan foi até o quarto de hóspedes e retirou a bolsa da senhora. A senhora May pegou sua bolsa, tirou algumas notas e as estendeu para o criado. Suponho que você precise do dinheiro para comprar um terno para o aniversário de seu filho? Perguntou a senhora May. Isso mesmo. E como a senhora descobriu isso? Perguntou a empregada. Não dê atenção a ele. Isso não é importante. Quer saber, então procure na minha cômoda e escolha alguns vestidos. Pegue o que você quiser, disse a senhora Mai. Tan não conseguia acreditar no que ouvia. A senhora só usa vestidos de alta costura famosos. Cada um de seus vestidos custa uma enorme quantia de dinheiro. Ela também disse que poderia escolher vários. Tan está trabalhando para essa senhora há 6 meses e nunca deixou de se surpreender com suas maneiras. Uma mulher tão humana não é vista com frequência em círculos tão ricos. No dia seguinte, Tan escolheu 2 vestidos do guarda-roupa de sua patroa. Quando ela os mostrou a ela, a senhora Tan ficou indignada. Isso é compreensível. Você é tímida. Você escolheu os vestidos mais simples e mais baratos. Vá novamente e escolha os que você realmente gosta. Você sabe que vou dá-los a outra pessoa de qualquer maneira, disse a senhora May. Agora Tan se deu ao trabalho de escolher outro vestido para si mesma, aquele que sua patroa havia usado para conhecer o presidente de um país no ano passado. Ela experimentou o vestido em frente ao espelho e imediatamente ficou radiante. Depois, por hábito, correu até a patroa para agradecê-la várias vezes. Assim que a senhora May viu sua empregada com o vestido luxuoso, ela ergueu as sobrancelhas e bateu palmas. Como uma mulher precisa de pouco para ser feliz. Você está brilhando. Ande assim. Disse a senhora May. Obrigado, minha senhora. Meu povo acredita que se você usar as roupas de um bom homem, a fama e a honra dele também virão para você. Com esse vestido, me sinto tão magnânimo quanto a senhora, disse Tan. Quase não escolhi palavras de gratidão. Uma bela crença de seu povo. A senhora sabe que com este vestido eu abençoo com um sentimento constante de felicidade, no qual eu mesma estive nos últimos 20 anos da minha vida. Disse a senhora Mai. A moça ainda estava radiante e rodopiou em frente ao espelho. Depois tirou o vestido, colocou-o cuidadosamente em sua bolsa e voltou para a senhora. Senhora Mai, a senhora nunca fala sobre seu passado. Parece-me que a senhora viu muitas coisas nesta vida, ou estou enganada? Perguntou ela. Sim, eu vi. Se estiver realmente interessada, eu lhe contarei depois da festa de aniversário do nosso pequeno príncipe Otis. Disse a senhora.
Tan começou a esperar ansiosamente por esse dia. A festa de aniversário do jovem representante da dinastia governante foi realizada em uma atmosfera de patos. É a quarta comemoração em um ano para essa família. Cada uma delas é realizada em meio a centenas de famílias ricas e poderosas. A maioria delas não ostenta a mesma moral extravagante da senhora Mei. Tan já se convenceu disso muitas vezes. Foi assim que sua amante conseguiu se tornar uma pessoa assim? Essa era uma pergunta intrigante. Finalmente, o dia prometido chegou. A senhora Mei gosta de beber chá forte com leite vegetal, antecipando uma história intrigante. Tan preparou um grande bule de chá forte com antecedência. Mas você está disposto a ouvir minha longa história? Perguntou a senhora Mei. Sim, estou. Estou completamente diferente agora. Mei era diferente naquela época. Portanto, chamarei minha jovem senhora apenas pelo meu primeiro nome, Mai. Foi assim que a senhora começou sua história. Teimosa, Mai tinha 19 anos quando conheceu um garoto típico, Jeffrey. Na época, Jeffrey não era mais um garoto. Como Mai descobriu mais tarde, ele tinha 2 filhos com mulheres diferentes. Jeffrey não gostava de ter um emprego fixo, então aceitava empregos temporários de meio período. E quando não tinha um emprego de meio período, era alimentado por sua mãe idosa. Naquela época, Mai acreditava em um amor brilhante e eterno. Então, ela olhou para o típico Jeffrey e, a partir dele, desenhou um belo herói em sua mente. Mai era uma estudante despretensiosa e, para surpreendê-la, bastava Jeffrey comprar um sorvete para ela e passear juntos no parque. Depois, eles voltavam para a casa da mãe de Jeffrey e faziam amor em um cômodo estreito da casa antiga. A mãe periodicamente se ressentia com Mai por não ser a acompanhante de seu filho. Mas Jeffrey a tranquilizava, prometendo que sempre estaria lá para ela. Não importava o que Mai pensasse dele. Cerca de 6 meses depois, Mai sentiu enjoos matinais pela primeira vez. Ela tinha ouvido falar que isso não era bom para as meninas. Então, ela correu para a farmácia mais próxima para fazer o primeiro teste de gravidez de sua vida. Durante todo o trajeto de ida e volta, ela rezou para que o teste não pressagiasse pelo menos grandes mudanças em sua vida. Mas nada dependia do teste, ele mostrava o que havia se formado. 2 listras. Mai deixou o teste de lado e começou a imaginar. Ela teria um homenzinho que seria muito parecido com seu amado e com ela mesma. Esse homenzinho teria seu próprio caráter, seus próprios gostos e sua própria visão da vida. Isso será perceptível desde os primeiros anos de vida. Em resumo, ele abre as portas para uma faceta totalmente nova da vida. Naquela época, os telefones celulares ainda não existiam para a comunicação imediata de notícias importantes. As próximas consultas com Jeffrey só aconteceram 3 dias depois. Durante esses 3 dias, Mai voou nas asas da felicidade. Ela já tinha conseguido tirar uma foto do bebê. Ela parou na loja da futura mamãe algumas vezes e, no caminho de volta, examinou os nomes. Quando conheceu Jeffrey, ela estava muito nervosa. Antes, ela só tinha visto um homem anunciar uma gravidez na TV. Foi tudo muito romântico e emocionante lá. Assim como as expectativas da jovem Mai. Jeffrey, eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. Dá para acreditar que vamos ter um bebê juntos? Disse Mai e o abraçou. Mas Jeffrey não estava feliz. Você tem certeza? Como pode ter certeza? Nós só tivemos relações desprotegidas uma vez. Bem, pelo menos você conseguiu logo. A jovem e tola Mai continuou a se gabar. Jeffrey hesitou. O que você vai fazer a respeito disso? Perguntou Jeffrey. O que você quer dizer com o pode haver alguma pergunta? Mai ficou intrigada. Veja, qual é o problema? Uma criança requer despesas constantes. Olhe, você é estudante, eu não tenho uma renda fixa. O bebê vai chorar, não dá para enganá-lo com batatas ou macarrão. Ele precisa comprar sua própria comida. Depois ele vai começar a pedir brinquedos, e aí as despesas só vão aumentar. Deixe-me levá-la a uma médica que conheço.
ela poderá ajudá-la a se livrar da gravidez com segurança. Mai não era apenas jovem, ela era uma verdadeira tola. As palavras de Jeffrey a convenceram completamente. Ela achava que, se a criança nascesse, ela realmente sofreria com a pobreza. Ela não conhecia outro cenário. O médico não teve cerimônia, mandou fazer exames imediatamente e marcou uma pequena operação para o dia seguinte, como se diz na linguagem profissional. Mai foi para casa de mau humor. Ela se consolou apenas com as palavras de Jeffrey de que seria melhor para a criança se ela sofresse neste mundo por causa da pobreza e da desnutrição. À noite, antes de dormir, Mai chorou pela criança que ainda vivia dentro dela e, pela manhã, deitou-se no sofá com os olhos inchados. Ela só se lembra da anestesia. Ela acordou meia hora depois e tudo já havia passado. Mas para Mai, aquele dia foi o início de um inferno que durou metade de sua vida. Jeffrey ficou esperando do lado de fora. Ele tentou acalmar o choro constante de Mai. Quer ir tomar um sorvete? Quer uma barra de chocolate? Mai não queria falar com ele de jeito nenhum. Muitos anos depois, Mai voltava mentalmente àqueles dias, em sua mente, batia em Jeffrey com todas as suas forças. Muitas outras vezes ela repreendia mentalmente aquela ingênua e tola Mai. Mas, naquela época, a vida havia lhe cobrado seu preço rapidamente. Em vez de mandar esse Jeffrey para o inferno, em poucas semanas Mai não o suportava mais. Ela sentia falta dele, e ele estava feliz que a Bimba estivesse disposta a ir para a cama com ele novamente. Mais passeios nos parques. Novamente o auge da felicidade na forma de sorvete e chocolate. E mais uma vez se entregando a versos simples em um quarto apertado na antiga casa de sua mãe. Mai se esforçou durante o período de inverno na universidade. Na época, ela estava morando com a própria irmã, com quem tinha um relacionamento difícil. Durante a sessão, quando Mai teve que trabalhar muito, sua irmã se irritou, dizendo que ela não a ajudava em casa, pois não cuidava das crianças. Para se proteger dessas reclamações. Durante a sessão, Mai decidiu ficar com Jeffrey. Ele não se importou, é claro. À noite, Mai estudava muito para seus exames. De manhã, ela ia para a cama para tirar um cochilo ou dois. Mas, em vez de cochilar, os jovens voltavam a se derreter em versículos carnais. E assim, a segunda gravidez não tardou a acontecer. Dessa vez, Jeffrey não se preocupou em explicar. Ele riu como um cavalo, satisfeito consigo mesmo. Sabe, outras pessoas tentam engravidar por anos e não conseguem. Minha mãe só precisa ficar ao meu lado para engravidar. Ela costumava contar a seus amigos ocidentais como eu. E ela ria muito alto. Mas se repreendia e se odiava. Mas de que adiantava sofrer se outra tragédia a aguardava? A segunda vez não convenceu muito Jeffrey. Ela mesma se deitou no sofá. Mais meia hora de sono e, depois, metade de uma vida inteira de angústia mental. Dessa vez, ela não se safou facilmente. Alguns meses após o segundo aborto espontâneo, ela entrou no pior tipo de depressão. Passava o dia deitada, olhando para o nada. Jeffrey ainda estava por perto, oferecendo-lhe sorvete ou barras de chocolate. Mai ficou deprimida por um mês. Durante esse período, ela esteve a ponto de abandonar a escola. Depois, gradualmente, voltou à vida normal. Assim que a sessão de verão terminou, ela foi procurar um emprego. Um golpe de sorte fez com que ela conseguisse um emprego como assistente de loja em uma boutique de roupas masculinas de elite. Jeffrey ficou imediatamente ressentido com isso. Muitos homens iam lá todos os dias. E não eram quaisquer homens, mas homens ricos e abastados. Mai, você não está pensando em encontrar alguém mais rico, está? Jeffrey perguntava a ela o tempo todo. Mai não estava interessada em falar com ele. Na verdade, os 2 primeiros pagamentos que Mai gastou consigo mesma curaram completamente de Jeffrey, e ela desenvolveu uma aversão duradoura ao homem. Ela tentou explicar sua posição para ele. Mas ele era um tipo primitivo que não podia ser alcançado com palavras. Sim, vocês têm pessoas ricas. Vocês são todos assim.
Quando você mostra uma multa, está pronto para correr atrás de qualquer um. Jeffrey, com uma lata de cerveja na mão, estava indignado. Não há necessidade de falar desnecessariamente. Você e eu não deveríamos estar fazendo perguntas um ao outro. Mai ainda estava tentando se comunicar com ele. Mas não, Jeffrey não ia se acalmar. Eu não vou deixar você se afastar de mim. Vou tirá-lo da terra, trancá-lo em meu porão e inventar a morte mais dolorosa. Jeffrey estava furioso. As ameaças, a chantagem e o assédio continuaram por quase 6 meses. Jeffrey sabia muito bem que Mai e sua própria irmã Viola tinham um relacionamento difícil. Então, ele decidiu descer ainda mais baixo. Jeffrey procurou Viola e lhe disse que Mai não trabalhava em uma loja cara, mas que havia se tornado uma garota de comportamento fácil. Viola não se deu ao trabalho de verificar por que ela iria querer, quando havia uma desculpa tão boa para oprimir sua irmãzinha. Mas Viola era, na verdade, muito mais insidiosa. Ela acrescentou algo de seu próprio à lenda primitiva de Mai de Jeffrey. E escrevia longas cartas de denúncia para sua mãe. A mãe se divertia com as cartas. Ela ligava para Mai e exigia que ela largasse tudo e voltasse para a cidade imediatamente. Para Mai, esse era o pior medo de todos. Não porque ela odiasse tanto a cidade e sua casa, mas porque em sua cidade, em seu vilarejo natal, há um pai bêbado e uma mãe que está sempre o resgatando. Mai cresceu nesse inferno. Desde sua infância, ele só se lembra de suas orações noturnas para sair dessa casa o mais rápido possível. E agora voltar para lá era como a morte para ela. A tola Mai ainda não havia percebido que poderia passar sem sua irmã vadia e sua mãe histérica em vez de colocá-las no lugar delas. Ela sempre se sentia culpada. Foi um grande golpe de sorte e uma façanha que, de alguma forma milagrosa, tenha-lhe ocorrido ir até suas irmãs e alugar o quarto de uma avó solitária. E, graças a Deus, ela foi inteligente o suficiente para não dar primitivamente a Jeffrey seu novo endereço. Esse foi o fim dessa história infeliz. E a vida de Mai estava apenas começando. Aquele dia foi um dia normal de trabalho para Mai. A porta da boutique se abriu e um jovem escultural entrou. Mai sabia o que fazer nesses casos. Ela sorriu amplamente e se preparou para cumprimentar o visitante. Ele se colocou na frente dela e perguntou: "Posso ajudá-la em alguma coisa?" Mai ficou confusa. Em geral, ela costumava dizer essa frase aos visitantes. Mas aqui o jovem a deslumbrou com sua inteligência. No momento seguinte, o jovem riu, tirou uma barra de chocolate da bolsa e a entregou à moça. "Peço desculpas por tê-la colocado em uma situação tão embaraçosa. Da próxima vez, se uma segunda inteligência como essa aparecer, não se confunda. Você me aconselharia a me ajudar?" Disse o homem e continuou a olhar para Mai. Esse olhar a confundiu muito. O homem comprou generosamente com o troco que ela não pegou. E o troco ali era como o dinheiro de uma semana para Mai naquele momento. No final, ele prometeu voltar amanhã. No dia seguinte, ele voltou com uma barra de chocolate, comprou novamente um troco fabuloso e não levou nenhum troco. Nem mesmo um mês havia se passado quando ele convidou Mai para comer em um restaurante próximo. Era um homem chamado Sam. Sam se mostrou um cara complicado. Ele se orgulhava de sua ascendência, mencionando que pertencia à família de um conhecido político do país. Essa familiaridade deixou Mai lisonjeada. Ela tinha uma vaga ideia da vida de tais pessoas. As revistas que seus amigos passavam de mão em mão e liam de capa a capa estavam repletas de fotografias da vida dessas pessoas. A perspectiva de estar entre elas subiu à cabeça de Mai. Ela chamava isso de amor. Mai sabia como amar com toda a sua alma e, em cada um desses amores, ela se queimava toda. Isso lisonjeava Sam, geralmente acostumado a relacionamentos superficiais. "Estrela de minha noite escura, a luz, o encanto de meus olhos. Tenho uma proposta para você", disse Sam mais certa vez. Sim, ele sabia bajular muito bem. Mai ficou desarmado com suas frases de patos e lisonjas variadas. "Eu o seguirei. Até o fim do mundo", pensou Mai.
Mas ela respondeu brevemente que tudo seria como Sam disse. E era isso que ele queria. Ele já tinha meias e roupas íntimas suficientes para um homem. Vamos para o meu escritório. Se você trabalhar comigo, ganhará experiência. Você se tornará um especialista forte, disse Sam. Para a estudante Mai, esse era um sonho impensável. Sam assumirá a empresa de consultoria de seu pai. O nome da empresa está na boca do público. E para um estudante do terceiro ano, conseguir um emprego em uma empresa como essa já é um tiro certeiro na carreira. Mai não hesitou. Naquele mesmo dia, ela disse ao proprietário da boutique que agora trabalharia como auditora em uma grande empresa. Agora, em vez de ir à boutique, Mai vai todos os dias ao prestigioso centro de negócios, em cuja cobertura fica o luxuoso escritório de Sam. Desde o primeiro dia, ela percebe que não tem a menor ideia sobre seu campo de trabalho. E o que eles ensinam a você nessas universidades? Brinca Sam, que estudou em uma universidade estrangeira. Mas se sente constrangida, nervosa e com raiva de si mesma. Não se preocupe com isso. Você não precisa fazer um trabalho importante aqui, não é? Pense que seu trabalho principal é iluminar este edifício. Isso é o suficiente para mim, disse Sam. Essa abordagem impressionou Mai como prova do amor de Sam. Trabalhando para uma empresa de prestígio, Mai considerou isso como uma grande conquista em sua vida. Antes de sair para o trabalho, ela gastava dinheiro e tempo escolhendo roupas e acessórios decentes. O passo de um homem respeitável como Sam não pode se parecer com o de uma simples garota. O primeiro dia de trabalho de Mai na empresa de Sam foi inesquecível para o resto de sua vida. Ele a encontrou na saída do elevador e a conduziu ao escritório geral. Lá estava sentada uma jovem atraente. Mai sentiu uma pontada no peito, mas atribuiu isso ao estresse do seu primeiro dia de trabalho. Mai, está a Naley. Ela ajudará em sua adaptação. Você trabalhará com ela em todas as tarefas do dia a dia, disse Sam. Naili não escondeu que não estava feliz em ver Mai, mas não demonstrou suas emoções na frente de Sam. Depois de um breve passeio pelo escritório e de uma rápida apresentação aos novos colegas, Sam levou Mai para sua sala e disse: Eu não quero que você fique com ela. Sam levou Mai para sua sala e disse: Você ainda tem muito a aprender. Você ainda tem muito a aprender. Por exemplo, a ética corporativa. De acordo com a ética corporativa, não pode haver relacionamentos pessoais entre os funcionários. Mas eu violei essa cláusula para você. E agora peço o mesmo para você. Ninguém pode saber que você e eu estamos apaixonados. Ninguém, em nenhuma circunstância, disse Sam. Apesar de Mai ter completado 22 anos, ela ainda era uma completa bimba. É por isso que a palavra etiqueta corporativa funcionava bem para ela. Ela ainda não tinha ideia de que a etiqueta corporativa não era inimiga dos relacionamentos pessoais, muito menos do amor. Elas se encaixam perfeitamente em qualquer ambiente. Mas esse tipo de pensamento é estranho aos dias de hoje. Seu emprego está aqui. Mas não ouse ocupar espaço na mesa ou trazer seus próprios suprimentos. Isso não faz sentido. Ninguém está aqui há mais de 2 semanas, declarou Neile. Quando Mai estava prestes a entrar na estação de trabalho com todo o entusiasmo. Por que ninguém está aqui há mais de 2 semanas? Cuidado, perguntou a ingênua Mai. Perguntou a ingênua Mai. Neile olhou para ela. Depois passou o dedo na têmpora. E esse foi o fim do relacionamento. A estúpida Mai não percebeu que tinha acabado de se inscrever para todos os tipos de abuso infernal. Em vez disso, seu cérebro chegou a conclusões completamente ingênuas. Tudo aqui é tão rigoroso, todos os funcionários devem ser muito sérios e os assuntos são tratados com seriedade. E essa equipe é muito cara no mercado. Eu quero ser como eles. Tenho que crescer até o nível deles. Na frente deles, sou como uma pastora. Mas tenho sorte de estar aqui, vou aprender muito com essas pessoas. Seu cérebro infantil repetiu. Então, ela se lembrou das palavras de Naili de que ninguém fica aqui por mais de 2 semanas.
Em vez de dar atenção a essas palavras, Mai decidiu que iria provar o contrário. Ela tinha um novo objetivo de ficar aqui por um longo tempo, porque não tinha outra escolha para o cenário de sua vida. Assim, Mai entrou voluntariamente em uma atmosfera de incrível pressão psicológica, mas ainda havia mais por vir. 2 semanas se passaram. Mei não desistiu. Isso a inspirou a continuar suas façanhas. No início do segundo mês, Sam chamou Neil e Mai em seu escritório e lhes atribuiu uma tarefa comum. A data do aniversário da empresa estava se aproximando. As meninas deveriam pensar em opções para a comemoração e apresentá-las a Sam. As moças não precisaram ficar agonizando por muito tempo. Elas colocaram a comemoração de seus sonhos no papel e a entregaram a Sam. Naley fez um ótimo trabalho. Ela pensou em tudo, o orçamento era ótimo, o roteiro era bom. O que você tem, Mai, é uma espécie de festa infantil. Não mostre isso a mais ninguém. É uma vergonha. Sam deu sua opinião. Mai ficou chocada. Na noite anterior, ela e Sam haviam pensado juntos sobre isso. Hoje ele a culpou e chamou aquilo de matinê infantil. Que manipulação insidiosa em resposta. Mai não protestou novamente. Ela apenas se estimulou ainda mais. De agora em diante, ela teria que exercitar mais sua imaginação e discutir as coisas com Sam ainda mais detalhadamente. Como Sam não aprovava, era ela quem havia cometido um erro. A festa foi um sucesso. Durante todo o tempo, Naili se sentiu como a rainha do escritório, pois estava encarregada de toda a dança corporativa. Mas suas alegrias também foram em vão. No início do 4º mês, Sam apresentou uma terceira garota, Audrey, às suas 2 secretárias. Audrey também era jovem e bonita. Por dentro, ela também era como a empresa. Cheia de ilusões e sonhos de um futuro brilhante. Ao contrário de vocês duas, Audrey tem experiência em consultoria, mas não o suficiente para fazer carreira em nossa empresa. Portanto, Audrey terá de começar com tarefas simples enquanto estiver no mesmo departamento que vocês, disse Sam. Supostamente profissional e experiente. Audrey também não protestou contra essa decisão do espetacular Sam. E a vida cotidiana de Mai se tornou ainda mais insuportável. Agora há 3 deles. Todos os 3 cumprem uma função, que é determinada apenas por Sam. Essa empresa adorava dar festas luxuosas. Bastava uma ocasião. Não demorou muito para encontrar a ocasião. Um dia, Sam reuniu novamente as 3 beldades do escritório e lhes propôs um novo desafio. Em 1 mês, faremos uma fusão com uma nova empresa importante. Precisamos comemorar esse evento em grande estilo. Cada uma de vocês deve me dar um roteiro para a comemoração, disse Sam. Os olhos de todos os 3 se iluminaram. Foi uma ótima oportunidade de mostrar sua criatividade na frente de Sam. Os roteiros estavam prontos no dia seguinte, quando as meninas lhe contaram. Sam informou a elas que analisaria todas as opções à noite. Cada minuto até a noite demorava uma eternidade para as meninas. Mai, esperando com pavor, embora tentasse fazer o melhor que podia. E para se lembrar de seu constrangimento anterior. Para não se ferrar novamente. Ela decidiu dar uma olhada discreta nas escolhas de suas colegas Naili e Audrey. Ao mesmo tempo em que dava uma olhada no roteiro de férias de Audrey. Então ela percebeu que Audrey achava que estava acima das 2 desde o primeiro dia. E agora ela está ficando louca. Mai, você não tem vergonha de violar a ética corporativa de forma tão flagrante? Como você chegou aqui? Você sabe onde está e como deve se comportar? Audrey exclamou. Mai estava genuinamente assustada. Ela poderia ter eliminado o conflito imediatamente, mas seu cérebro já havia parado de funcionar racionalmente há muito tempo. As emoções entraram em ação. Mai também explodiu. Durante todo esse tempo, ela nunca teve a sensação de que não apenas ela tinha segredos com a gerência, mas também com essas 2 meninas. Mais de uma vez ela notou os inúmeros olhares, os gestos ambíguos e o espírito competitivo pela atenção de Sam. Estava lá para todos verem. Só que as meninas fingiam que estavam realmente construindo uma carreira aqui.
Essa é toda a tensão. Ela simplesmente explodiu na cabeça de Mai em uma grande explosão. Quem diabos você pensa que é? Acha que tem o direito de dar sermão nos outros? Acha que é melhor do que todo mundo, mas não faz nada? Mai estava falando bobagem. Mas agora era importante para ela desabafar suas emoções, que estavam em alta. Sua mente estava adormecida há muito tempo. Mais algumas frases que se contrapunham umas às outras. E Mai arranhou o cabelo de Audrey com suas pontas afiadas. Os saltos altos de Audrey não resistiram a um ataque tão inesperado e ela caiu no chão. Mai se viu em uma posição confortável. De cima, ela podia dar um soco com seu punho pequeno ou um chute com a ponta de seus sapatos afiados. Mai fez as duas coisas, com grande entusiasmo e sob os gritos do resto do escritório. A essa altura, Sam estava sentado na sala de conferências, com os sócios importantes sentados ao seu redor. Sam estava falando sobre as maravilhosas tradições corporativas e o potencial humano de sua empresa. Os sócios não duvidaram da veracidade de suas palavras. Quando ouviram os capachos, gritos e berros dos outros funcionários do outro lado da janela, Sam saiu imediatamente da sala de reuniões e viu duas beldades do escritório brigando. Ele não suportou ficar assistindo. Ele não via sentido em separá-las ou entender a anatomia do conflito. O que importava para ele agora era salvar a face diante de seus colegas. Foi aí que sua integridade, como sempre, foi útil. Chame a polícia imediatamente e entregue os dois, disse ele. A polícia chegou em poucos minutos. A essa altura, Mai já havia soltado Audrey e estava tentando acalmar sua respiração. Mas Audrey foi astuta o suficiente para se levantar do chão tão imediatamente. Estou morrendo, chame uma ambulância, me salve. Disse ela em um sussurro. A ambulância também chegou rapidamente, em poucos minutos. O restante da equipe voltou ao seu trabalho. O teatro terminou e os artistas foram enviados para seus respectivos destinos. Mai está na delegacia de polícia, Audrey no hospital. Em um interrogatório mais aprofundado, Mai é informada de que sua culpa é agravada. Ela não apenas atacou Audrey, mas também matou o bebê que ela carregava. Descobriu-se que Audrey estava grávida. Mai agora enfrenta uma punição séria. Os interrogatórios foram muito difíceis. O investigador colocou a garota Christopherall sob pressão psicológica para encerrar o caso o mais rápido possível. Faltavam apenas alguns detalhes a serem verificados antes do julgamento. Em vista disso, Mai foi mais uma vez colocada em confinamento solitário. Mas esse não foi o fim da história, foi o começo. De volta à cela da solitária, May encontrou uma mulher de meia idade. May estremeceu ao ver a estranha. Seu olhar era vítreo e sua aparência a fazia lembrar de algum tipo de xamã da Idade Média. Você está realmente doente, não está? Perguntou a nova vizinha, sem esperar pela reação de May. May deu de ombros e sentou-se em um canto da cela. Apesar da disposição sombria de May, a conversa se encaixou muito bem. Acontece que o nome da nova vizinha é Nicole. Nicole não é uma garota fácil. Ela tem uma equipe inteira de ajudantes. Certo, eles são ajudantes invisíveis. Eles extraem informações verdadeiras do espaço sideral e sussurram no ouvido de Nicole. Se você é uma clarividente ou uma feiticeira, não poderia prever seu caminho até aqui? Perguntou Mai. Como você é engraçada. Você também acha que fui presa por algum crime? Não, estou aqui voluntariamente. Preciso ganhar tempo, disse Nicole. Mai se perguntou como era possível estar voluntariamente nessa cela úmida e escura. Nicole percebeu que Mai era bom nesse tipo de truque. Você não pensou em mim, querida. Você tem que pensar em si mesma a todo custo. Você está correndo perigo de verdade, disse Nicole. O que posso fazer a respeito? Um homem deve ser capaz de assumir a responsabilidade por seus atos. Só bati um pouco em uma garota por ciúme, mas não sinto pena dela. Depois descobri que ela fez um aborto por minha causa. Matei o bebê dela. Sabe, não foi o primeiro bebê que matei na vida.
Já matei o meu antes. E agora matei o feto de outra pessoa. Como posso dizer que sou livre depois disso? Mai disse. Idiota, você é isso, se não lutar, vai acabar na cadeia por muito tempo. Vejo que você não é realmente culpado, disse Nicole pensativamente, examinando suas cartas. Mas o que quer que você diga não pode ser uma prova. Você tem que provar que eu não sou culpada, e quem vai fazer isso? Um advogado. Um advogado só trabalha com muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem família para contratar um advogado. Mai disse. Por que eu o chamo de estúpido? Porque você só vê a si mesmo em toda essa história e parece extremamente fraco e insignificante. Dê uma olhada em minhas cartas. Vejo muitas pessoas em sua história. Pelo menos algumas mulheres estão definitivamente interessadas. E alguns homens. Se você cair, alguns deles serão beneficiados de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, alguns desses homens são contra esse benefício. Isso é interessante. Teremos que dar as cartas para você. Ainda podemos fazer isso. Temos a noite toda, disse Nicole. Sam estava muito preocupado com o estado de Audrey. Mal podia esperar para falar com ela, mas ela ainda não tinha recuperado o juízo. Pelo menos foi isso que Emily, a médica da família, lhe disse. Sam não conseguiu entrar no quarto de Audrey até alguns dias depois. Ela mal falava, mal sabia onde estava. E certamente estava respirando de forma hesitante, embora parecesse bastante alerta. Sam, meu amor, eu sinto muito. Nosso bebê morreu. Não sei como vou viver comigo mesma. Eu chorei, ela chorou. Estou com você. Vamos superar isso juntos. Sam se esforçou para dizer a frase "os juntos". Era a palavra certa, mas não era sincera. No momento, ele se preocupava mais em sair dessa história do que em qualquer outra coisa. Depois de passar algum tempo ao lado de Audrey, Sam se preparou para voltar ao escritório. Querida, estou fazendo tudo o que posso, mas não consigo melhorar. Acho que algo irreparável aconteceu comigo. Temo que não vou conseguir. Audrey repetiu várias e várias vezes. Sam, que se considerava o rei da manipulação, se viu fraco diante da manipulação de outra pessoa. Uma criança assassinada, uma criança carinhosa maltratada, uma saúde debilitada. Que tarefa para um manipulador habilidoso. Sam se despediu dela e se dirigiu ao consultório médico de Emily. Como se ele esperasse que ela passasse por lá. Sim, o estado de sua menina é realmente grave, ela perdeu muito sangue, há algumas outras complicações, mas estamos lutando. Estamos preocupados com seu estado psicológico. Ela recebeu um golpe muito sério, não pode ficar sem sua ajuda e apoio, disse o médico. Sim, eu entendo. Farei tudo o que puder. Tive de repetir as palavras certas novamente. Sou médico há 10 anos e já vi centenas de histórias como essa. Você precisa se preparar para o longo prazo? Até que se tenha um novo bebê, não se deixa para trás o impacto emocional de um aborto espontâneo. Acho que você entende, acrescentou o médico. Sim, eu entendo. Sam teve que dizer as palavras certas novamente e assinar seu nome nelas. Ele não podia dizer ao médico agora que Audrey era apenas mais um objeto de sua diversão. E engravidar novamente estava fora de cogitação, pois ela havia arquitetado um plano diabólico e o colocaria em prática em um futuro próximo. Sam, nessa situação, não tem chance de contar essa verdade. Sam saiu do consultório do médico pensativo e se dirigiu ao seu escritório. Emily entrou correndo no quarto de Audrey. Olhe, seu Sam não está tão desesperado assim. Eu disse a ele exatamente o que você queria que eu dissesse. Ele disse exatamente o que você queria que ele dissesse. Ele pode não gostar da ideia de ter outro bebê imediatamente, mas ele tem tempo para pensar e aceitar. De qualquer forma, isso terá um efeito, disse Emily. Obrigado. Esse é o tipo de desafio pelo qual os amigos se conhecem. Diga-me, como posso lhe agradecer? Perguntou Audrey. Está tudo bem.
Está tudo bem. Acho que é solidariedade feminina, disse Emily. Então sugiro que bebamos em homenagem a essa solidariedade. Quando você termina a noite, venha ao meu quarto, pedi pãezinhos e um bom vinho francês. Você sabe como é difícil ficar deitada aqui o dia todo e bancar a princesa moribunda, disse Audrey e caiu na gargalhada. Emily voltou para o escritório. Ela adorou a ideia de beber vinho francês na companhia de sua amiga mais jovem. É verdade que ela havia planejado fazer compras depois do trabalho com o dinheiro que Audrey havia dado a Emily para falar com Sam. Mas não importava, o dinheiro podia esperar. O importante era trabalhar por ele. Mai, acho que não vou ver você de novo, disse Nicole para sua companheira de cela. O que isso quer dizer? Perguntou Mai. Agora vamos colocar as cartas no chão e descobrir, disse Nicole. Então ela tirou seu cartão e começou a colocá-lo no chão. Sim, parece que amanhã meu investigador vai receber um tapa de seus superiores. Então, ele vai querer fechar a cauda o mais rápido possível. E roubar de uma estação de trem não é exatamente o pior dos crimes. Se eu tentar, posso colocá-lo em transe e tirá-lo daqui amanhã, disse Nicole. Mai olhou para o teto e acenou com a mão em silêncio. Deixe-me adivinhar para você também, para o futuro, sugeriu Nicole. Vamos fazer isso, mas acho que já sei o que está reservado para mim. É melhor você me dizer o que me espera depois da prisão. Serei capaz de voltar à vida normal ou a prisão vai me quebrar completamente? Isso é uma bronca. Vejo que você tem uma chance. Você vai sair daqui. Vou lhe dizer mais do que isso. Você sairá em poucos dias. Sim, posso ver isso. Você está protegido. Seu anjo da guarda está trabalhando duro por você. Ele logo o tirará daqui. Nicole disse e balançou as contas de seu rosário. Obrigada. Mas eu não tenho muita fé nisso. Agora vamos ver o que está em seu destino, disse Nicole e começou a colocar as cartas de volta. Mai esperou com a respiração suspensa. Ela tem medo de ouvir algo trágico para ela. Ela não vê outro caminho para os acontecimentos, exceto uma punição contínua pelos erros de sua juventude. Ouça, e sua alma gêmea não é um simples homem? Disse Nicole. Oh, estou tão cansada dos complicados. Disse Mai. Eles são pessoas aleatórias em sua vida. Mas aquele que entrará em sua vida no futuro é completamente diferente. Ele é honesto com você, ele entrará em sua vida com um grande amor puro. Ele terá grandes planos para você naquele momento. Mas tome cuidado, você pode não deixá-lo entrar em sua vida. Então ele simplesmente irá embora. Disse Nicole e começou a tirar suas cartas novamente. Bem, se ele for tão preguiçoso, provavelmente irá embora assim mesmo. Sem nem mesmo me conhecer, disse Mai. E não, estou vendo uma segunda parte. É que você terá um romance tão colorido que terá momentos dramáticos. Eles ainda ficarão juntos no final. Ele é tão forte e poderoso perto das pessoas, mas muito gentil e sensível com as pessoas próximas a ele. Se você deixá-lo entrar em sua vida, tudo mudará completamente, tudo será completamente diferente. Seu erro neste momento é idealizar qualquer idiota. Pare de fazer isso. Está tudo se encaixando agora, disse Nicole com um olhar satisfeito no rosto. Tudo parece lindo saindo de sua boca. Vamos ver, disse Mai. As previsões de Nicole não ajudaram em nada a levantar seu ânimo. Mai cochilou em seus pensamentos sombrios. Nicole não conseguiu se acalmar por muito tempo. Ela continuava antecipando a liberdade de amanhã. Desde que a Audrey foi para o hospital Olá, e a Mai para a meus cadeia. queridos. Neily Estou está feliz por cheia de tê-los em meu esperança. canal Belas Histórias. Ela tem certeza de que Desejo suas que gostem duas de rivais assistir. se destruíram. Escrevam Agora comentários ela sobre tem nosso todas as trabalho. cartas a seu favor. É importante para Tudo o nós. que resta é pressionar Obrigado um a pouco sem vocês. fazer com que ele fique firme com ela. Já faz muito tempo que isso está acontecendo. Sam, vejo que você está cansado. Os eventos recentes estão pesando em sua mente. Venha para minha casa hoje à noite e vamos relaxar.
Neili se ofereceu para aproveitar o momento. Eu adoraria, mas não esta noite. Vamos relaxar no sábado. Tenho trabalho para fazer hoje à noite. Você pode ir para casa agora. Sam disse e se dirigiu ao seu escritório. Neili não gostou disso. Estava chegando perto das 9 horas. Sam decidiu ficar no escritório. Era óbvio que algo estava errado. Ele decidiu fingir que estava indo para casa. Ela ficou do lado de fora do prédio, observando sua janela. Caso ele estivesse pensando em trazer outra pessoa para o escritório disfarçado de funcionário. Mas Sam levou um tempo para pensar no que estava acontecendo. Ele não gostava da perspectiva de se meter com Audrey, embora, depois de conversar com ela, tivesse tido uma ideia brilhante. Talvez ele devesse se casar com Audrey de verdade, apaziguar os pais dela e continuar vivendo no ritmo habitual, passando por garotas jovens da maneira habitual. Tudo o que faltava era resolver os detalhes. Com esses pensamentos em mente, ele sacou o celular e abriu mecanicamente sua rede social favorita. Ela viu que Audrey havia postado recentemente uma foto de si mesma no hospital. Dezenas de amigos haviam escrito palavras de apoio e solidariedade sob sua foto. Sam automaticamente quis ver mais fotos dessa garota. Havia muitas. Mas Sam decidiu ir para o início da história. 1000 fotos diferentes passaram diante de seus olhos, que ficaram cansados e lacrimejantes. Uma foto foi a que mais chamou sua atenção. Ali, na companhia de várias outras garotas em uma boate, um daqueles rostos parecia muito familiar. Sam ampliou a foto e reconheceu a garota como a médica desta noite. Emily. Eu me pergunto se elas se conhecem há muito tempo, ele se perguntou. Audrey não havia dito nada sobre isso. Então, por que Emily chama Audrey de namorada e não pelo primeiro nome, ou ela está fingindo ser uma estranha? Os quebra-cabeças na cabeça de Sam pareciam estar começando a se encaixar. Ela mal esperou até a manhã seguinte para ir imediatamente ao hospital. Querida, estou muito feliz por você ter voltado para casa tão cedo. Não consegui dormir a noite toda. Atormentada por uma febre alta, disse Audrey, que também havia conseguido adotar a careta de uma mulher gravemente doente. Audrey, não quero que você sofra por tanto tempo. Fiz um acordo com um dos melhores médicos da cidade. Você e eu vamos nos consultar com ele imediatamente, disse Sam. Audrey imediatamente ficou desconfiada. Não, está tudo bem. Vocês têm os melhores médicos aqui. E, além disso, somos pessoas simples, não especialistas. Não temos motivos para duvidar de suas qualificações. Audrey ficou atônita. Discutiremos isso mais tarde. Agora, levante-se com minha ajuda e entre no carro, disse Sam com firmeza. Audrey não podia mudar de ideia. Algumas horas depois, o outro médico estava contando a Sam toda a verdade. A menina não tem sinais de aborto e não tem ferimentos graves. Uma concussão definitivamente não é coisa dela. O estado de seu cérebro é invejável, disse o médico. Sam agradeceu ao médico e saiu de seu consultório. Audrey, que estava rezando para todos os deuses e demônios, decidiu aguentar até o fim. Sam, querido, estou tendo dificuldades para ficar sentada aqui. Leve-me para o meu quarto. Vou desmaiar, disse Audrey. Não, querida, mas agora você vai entrar no carro e me contar toda a verdade, disse Sam. E ele a conduziu pela mão até o carro. Não foi difícil entender Audrey e seus planos complicados. Quando as discussões terminaram, os sentimentos profundos e a angústia de Audrey estavam à flor da pele. E eu amo você. Como essas garotas são melhores do que eu. O que você vê nelas? Você não quer ser feliz comigo? Ela soluçou. Audrey, não vamos falar sobre mim. Você percebe que, por causa de seus esquemas, um homem inocente pode ir para a cadeia e finalmente quebrar seu destino? Audrey ficou calada e continuou a chorar. Vamos à polícia agora mesmo. Você vai contar a eles o que você e sua amiga Emily fizeram juntos?
Falsificaram um monte de documentos para prender Mai. Se você não fizer isso, eu mesmo irei. Então você terá que contar a verdade à sua amiga Emily na frente da polícia. Então, sua culpa será muito mais pesada. Disse Sam. Audrey não teve escolha a não ser obedecer silenciosamente às exigências de Sam. Dorothy, uma aposentada, nunca espera ninguém em sua casa à noite. Naquela noite, ela trancou a porta e assistiu à televisão em silêncio. De repente, a campainha da porta tocou. Ela tinha ouvido histórias horríveis sobre roubos a aposentados solitários. Por isso, decidiu não abrir a porta. Mas o convidado inesperado não ia embora. As chamadas se tornaram contínuas e persistentes. O medo na alma de Dorothy se transformou em raiva, gritos e respiração ofegante. Ela se levantou do sofá e foi para a cozinha. Na borda da mesa de jantar estava o pequeno martelo de cozinha que ela geralmente colocava no bolso antes de abrir a porta para estranhos. Ele olhou pelo buraco da porta e não viu ninguém. A campainha da porta estava tocando, acompanhada de batidas. Quem é? Ele perguntou. Baba Dori, você está vivo aí dentro? Sou eu, Agatha, sua. Abra a porta. E uma voz veio de fora. Oh, meu Deus! Agatha, como você chegou aqui? Agatha, como você chegou aqui? E o que aconteceu? Perguntou a vovó Dori, surpresa, olhando pelo buraco da fechadura para o diagnóstico com o bebê no colo. Se a senhora me deixar entrar, eu lhe contarei tudo. Meu filho está com fome, estamos com frio. E não temos ninguém por perto além de você, disse Agatha. Dorothy deixou a menina com o bebê entrar no apartamento e fechou a porta atrás de si. Sem fazer perguntas, ela sentou Agatha na sala de estar, ajudou a alimentar o bebê e depois alimentou a menina. Quando o bebê parou de chorar, ela adormeceu rapidamente. Por fim, Agatha sentou-se para contar sua história dramática. Mas Dorothy não esperou e se perguntou. Agatha, aquele seu príncipe era negro? Perguntou ela em um sussurro, olhando para o bebê marrom. Como assim, um homem negro? Dorothy. Não, não é um negro, não é um preto. Apenas uma beleza oriental, disse Agatha. Por que você voltou? Eles não o aceitaram? Cuidado! Perguntou Dorothy. Para onde eles teriam ido? Eles aceitaram. Eles a aceitaram como exótica. Só que não conseguiam suportar sua própria inveja. Acontece que meu amante Amir tem uma grande família. Todos eles mantêm contato uns com os outros. É como uma grande horda, pode-se dizer que é uma gangue. Eles têm suas próprias regras estranhas. Sempre quiseram que eu me calasse, que respeitasse os mais velhos. Por que eu faria isso quando as coisas são diferentes aqui? Não é verdade, Baba Dori? Agatha ficou indignada. Eu lhe disse centenas de vezes, que você não deveria se meter com esses orientais. Eles estão acostumados a serem enviados. Eles vão querer mandar você também. E você ainda é jovem, bonita, inteligente. Precisa de sua liberdade. Não precisa se misturar com um bando de negros. Você está certa em ir embora, não está? Você encontrará sua felicidade. Disse a vovó Dori. Em seguida, Agatha contou uma longa história de todas as provações culturais e exorcismos pelos quais havia passado no Palácio Real. Baba Dori a apoiou em tudo. Ela é a única que cuida de sua jovem pupila. Você conseguiu ganhar a vida? Do que você vai viver? Perguntou Baba Dori. Não há problema algum. Já pensei em tudo. Só tenho que decidir o que fazer com o bebê, disse Agatha e balançou a cabeça pensativamente para o bebê adormecido. Por que você o levou com você, em primeiro lugar? Você o teria deixado lá com seus parentes? Agora ele será um fardo para você pelo resto de sua vida, resmungou ela. Era isso que eu ia fazer. Só que eu tive que fugir quando estava grávida. Deixei Amir há 2 meses. Estou morando com David em Nova York. Espere, quem é ele?
David é um banqueiro bem-sucedido dos Estados Unidos. Ele está visitando o mundo por causa de seus negócios. Ele e eu nos olhamos e soubemos que fomos feitos um para o outro. E então as coisas começaram a acontecer. Por fim, deixei Amir e fui para os Estados Unidos com David. Durante esse tempo, percebi que não queria aquele bebê. Já era tarde demais para abortar e era desumano deixar um recém-nascido na rua. Agora tenho que decidir se o deixarei em um orfanato ou se o darei a alguém de uma família, diz Agatha. Ah, é isso. É isso, é isso. Por que você precisa de um fardo para o resto de sua vida? Se David se apaixonou por você, você deve tentar agradá-lo em tudo. Ele pode ter lhe dito educadamente que não se importa em ficar com o bebê, mas, na realidade, o coração do homem provavelmente vai afundar quando ele vir o filho de outra pessoa em seus braços. Eles são muito possessivos, acrescentou a avó de Dori. Ao ouvir a história, Dori não se divertiu com os convidados inesperados. Agatha realmente não tem ninguém. Há 6 anos, quando era estudante, ela alugou um quarto de Baba Dori. Durante esse tempo, a garota dominou rapidamente a vida adulta. Ela trabalhava como modelo e tinha grandes esperanças em sua profissão. Na verdade, no início de sua carreira, em um dos pomposos eventos, ela conheceu um rapaz oriental, Amir. Amir se revelou um cara muito difícil e, logo após a primeira noite de amor, disse que agora queria levar Agatha com ele para sempre. Dizem que é assim que funciona em sua dinastia real. Eles não se envolvem em relacionamentos por diversão momentânea. Quando estão em um relacionamento, são responsáveis pelo resto de suas vidas. Assim, Agatha se viu em um país estrangeiro com uma cultura completamente estranha para ela. Ela gostava de tudo. O luxo, a prosperidade, o clima ameno, o estilo de vida comedido. Mas a euforia não durou muito tempo. Depois de alguns meses, a mãe de Amir apresentou Agatha a uma mulher especialmente treinada como conselheira. Agora você é membro da dinastia real. Não pode se comportar como quiser. A família real deve ser a referência em termos de padrões éticos e moralidade pública. Como você mesmo viu entre nós, eu não sou um plebeu. É hora de se acostumar com o modo de vida aristocrático também. Você receberá ajuda para isso. Fátima, disse a mãe autoritária de Amir. Daquele dia em diante, Agatha perdeu todo o interesse em sua nova vida. Por que se preocupar com essas formalidades quando você pode ser você mesma? Agatha decidiu ignorar deliberadamente o conselho de Fátima. Ela esperava que, em um futuro próximo, Fátima se cansasse de tudo isso e a deixasse em paz. Mas depois de outra saída pública não autorizada, a mãe de Amir levou a nora Agatha a sério. Em um desses dias de pesadelo, Agatha conheceu David. É verdade que a noite e o encontro foram passados cercados pelos amigos de Homer, mas deixaram uma impressão duradoura. Agatha encontrou uma maneira de entrar em contato com David e saiu para uma caminhada particular pela cidade. A caminhada terminou em um ardente caso de amor. A paixão tomou conta dos jovens. Não demorou muito para que eles saíssem dessa. Os rumores logo chegaram à família real. Amir tentou resolver a situação, mas não deu certo. Não sou seu escravo. Você não pode restringir minha liberdade. Agatha ficou indignada. De que escravidão estamos falando, Agatha? Você é completamente livre em todos os sentidos. Tudo o que você precisa fazer é se comportar de forma ética e moral. Por favor, reserve um tempo e leia sobre o assunto. Tenho certeza de que você estará à altura da tarefa. Amir tentou se comunicar com sua jovem esposa. Não, você não tem o direito de me dar lições de vida. Na verdade, David e eu estamos desenvolvendo um relacionamento sério. Eu vou com ele. Disse Agatha. Como você pode pensar na criança que está dentro de você? Ele é o único herdeiro dessa dinastia. Amir ficou indignado. Mas não adiantava mais discutir. Agatha fez as malas e se mudou imediatamente para o hotel de David. E, depois de alguns dias, eles saíram do país de avião. Agora Agatha estava feliz com tudo.
David se mostrou tão honrado que concordou em ficar com a criança e criá-la como se fosse sua. Ele entendia perfeitamente bem que os representantes da dinastia real são obrigados a ser úteis para seus parentes um dia. Isso abriria enormes oportunidades para seus parentes. Somente Agatha não percebeu isso. Essa é, na verdade, a razão pela qual ela voltou para sua pomba para se livrar desse bebê o mais rápido possível e voltar ao seu estilo de vida hedonista. Hoje, há exatamente 14 dias, Mai estava deitada em sua cama em casa, olhando para o teto enquanto estava no quarto de isolamento. Determinada a viver cada noite, cada dia, como se fosse o último. Foi lá que ela percebeu o valor da liberdade. Foi lá que ela teve novos sonhos, novos planos. Lá, ela lamentava o dia inteiro que agora esses planos não estavam destinados a se tornar realidade, pois apenas a prisão a aguardava. Mas a feiticeira e vidente Nicole estava certa. Ela foi de fato libertada após alguns dias. Só mais tarde é que se soube que ela havia conseguido se salvar da calúnia. Graças à atenção de Sam. Depois de ser libertada da masmorra, Mai não tinha nenhum desejo de ver esse Sam ou sua promissora empresa com seus funcionários. Mas Sam encontrou na porta do centro de detenção e a levou para casa. No caminho, ele tentou convencer Mai de que não tinha nada a ver com nenhuma dessas garotas. Talvez ela caísse nessa, Sam esperava para si mesmo novamente. Mas depois de sofrer tanto, Mai finalmente percebeu. Você pode aceitar minha demissão da maneira que quiser. Se tiver alguma consciência, pode enviar meu salário para meu cartão. Até lá, não tenho nada a lhe dizer, disse Mai. Ela bateu a porta do carro e deu partida. Naquele momento, ela parecia aliviada. Mas, alguns dias depois, o pânico tomou conta de sua alma. Dentro dela, sentiu um vazio ensurdecedor. Será que esse cara escorregadio havia se tornado uma parte tão importante de sua vida? Mai tentou não pensar nele, mas a dor interior e o vazio a levaram de volta às lembranças repetidas vezes. Uma semana depois, ela não conseguia se levantar da cama pela manhã. Ela tinha uma entrevista marcada para um novo emprego na hora do almoço. Ele planejava ligar pela manhã e cancelar a entrevista. Mas, na hora do almoço, ele não teve forças para fazer isso. À tarde, ela havia desistido. Mai planejou ficar na cama por alguns dias, levantar-se e continuar com sua vida. Suas forças não voltaram no terceiro ou quarto dia. Mai reconheceu esse estado. Ela já havia passado por isso várias vezes antes. Esse estado é chamado de depressão propriamente dita. Na vez anterior, ela havia prometido a si mesma que, assim que percebesse os primeiros sintomas de depressão, iria à farmácia para comprar os comprimidos certos. Dessa vez, ela não conseguiu se lembrar deles. Mesmo que tivesse se lembrado, não teria tido forças para ir à farmácia. Em um desses dias sombrios, a proprietária veio vê-la. Ela estava com raiva. Era compreensível. Já havia se passado quase um mês desde o prazo final. Ela exigiu que ela pagasse o aluguel imediatamente, juntamente com a multa, ou desocupasse o apartamento. Hoje, sob a pressão dessa mulher, Mai mal conseguia encontrar forças para ligar para Sam e lembrá-lo do saldo de seu salário. Sam parecia estar esperando exatamente isso, pois havia trazido pessoalmente o dinheiro e pago o apartamento. Mas ele não estava prestes a ir embora. Ele parecia estar contando com a continuidade do relacionamento incompreendido entre eles. Querida, você só está cansada, precisa descansar, fique em casa. E amanhã iremos ao médico. Ele receitará alguns bons remédios e você estará melhor à noite. Sam a tranquilizou. Mai não reagiu a isso. Amanhã será um borrão. É o tempo que leva para suportar esse vazio e essa dor interior. E Mai talvez não consiga chegar até amanhã. Talvez essa fosse a melhor solução para ela. Esses foram, grosso modo, os pensamentos que passaram por sua cabeça enquanto Sam a alimentava novamente com falsas promessas. A noite caiu. Mas Mai não conseguiu dormir. Sua angústia se intensificou, como se houvesse 1000 demônios enormes dentro dela gritando e exigindo que lhe apresentassem o sentido da vida imediatamente.
E era como se o sentido da vida a tivesse abandonado para sempre de propósito. De manhã, Mai não duvidava mais disso. E as falsas crenças sobre a falta de sentido da vida a estimularam a agir. Ela precisava acabar com essa vida sem sentido. Por incrível que pareça, ela tinha forças para essa ação. Ela se vestiu rapidamente sobre a mesa, deixou um bilhete de despedida para uma pessoa desconhecida e saiu. Agora ela só precisava encontrar um lugar onde pudesse se despedir de sua vida em paz. Em busca desse lugar, vagou pela cidade por um longo tempo. A manhã chegou e já estava amanhecendo. Quando os primeiros raios de sol apareceram, ele finalmente encontrou aquele lugar. Uma ponte no aterro mais alto do antigo canal. A altura da ponte é decente. Portanto, qualquer pessoa suicida tem uma boa chance de atingir seu objetivo. Mai acelerou os passos quando chegou ao meio da ponte, parou e começou a procurar uma maneira de pular a cerca de concreto. Ela tentou de todas as formas possíveis, mas algo não estava funcionando. A cerca era bem alta. Ele reuniu todas as suas forças e pulou. A próxima tentativa foi bem sucedida. Mai conseguiu agarrar a borda da cerca de concreto com um pé. Agora, ela se esforçava para passar por cima com todo o corpo. Ei, você é louco! Você é louca! Ela ouviu uma voz severa perto dela. Antes que ela pudesse olhar para cima e ver a pessoa, alguém a agarrou pelo pescoço e a puxou para trás com toda a força. Mai caiu no chão com um baque. Uma dor no cóccix a trouxe de volta aos seus sentidos. Você acha que não há sofrimento após a morte? Eu lhe digo que o sofrimento será eterno. E não há como voltar atrás. E enquanto estiver vivo, sempre há uma chance de voltar atrás e escolher o caminho certo. Tarotoria é uma mulher velha e estranha. Vovó, o que você quer? Vá para onde você for, respondeu Mai. Neste momento, você sente que a morte é a única coisa certa a fazer. Mas esse é um sentimento falso. É uma grande armadilha em sua mente. Acredite em mim, passei 40 anos de minha vida no serviço de saúde mental. Você só sofreu com a vida. Eu moro aqui perto. Venha me ver. Você pode até ficar comigo por um tempo, se quiser. Eu também não tenho ninguém. Também estou sofrendo. Seja gentil o suficiente para alegrar minha solidão. Disse a avó. Baba Dori teve que recorrer a truques, chantagens e manipulações para persuadir essa jovem tola a deixar esse lugar. No final, ela conseguiu. Em meia hora, ela estava sentada do lado de fora da cozinha, onde costumava se sentar. Você acredita nisso? A cauda da roda? Talvez você ache difícil contar sua dor, mas eu a ouviria. Disse a vovó Dori. A garota ferida que estava sentada dentro de Mai há anos, castigada por suas expectativas excessivas em relação à vida, era como se estivesse esperando por esse momento. Ela contou ao Baba desconhecido tudo, desde o momento em que nasceu até agora. Desde as primeiras frases, lágrimas brotaram em seus olhos. É um bom sinal. Deixe-a chorar, pensou Baba Dori. Mai não teve tempo de terminar sua história. Ela ouviu ruídos estranhos no apartamento da idosa solitária. Era o choro de um bebê. Oh, o bebê está acordado. É difícil para mim cuidar dele. Por favor, vá até a sala de estar. Pegue o bebê nos braços e traga-o para cá. Está na hora de alimentá-lo, disse a vovó Dori. Mai fez tudo em silêncio. De quem é esse bebê? Onde está a mãe dele? Perguntou Mai. A mãe dele foi para os Estados Unidos para resolver sua vida pessoal. Ela o engravidou em outro país. Ela voltou para cá especificamente para se livrar do bebê em outro lugar. Ela ficou comigo por algumas semanas, procurando por famílias sem filhos. Acho que ela não encontrou ninguém. Ela também não se preocupou em se explicar. Um dia, ela saiu a negócios, deixou o bebê comigo e nunca mais voltou. Já faz quase 2 meses. Sozinha, tentando sair. Ela é uma criatura inocente, disse Baba Dori. E quer saber?
Dê-a para mim. A mãe dela provavelmente não voltará, disse Mai. Babadori olhou atentamente para os olhos dela e percebeu que havia um leve brilho neles. E os movimentos e as palavras de Mai estavam visivelmente mais alegres. De acordo com seus anos de vida. Ele percebeu que o quebra-cabeça estava se encaixando perfeitamente. Esse bebê poderia realmente distrair essa louca de seus pensamentos suicidas. Tem certeza de que pode lidar com isso? Porque eu já providenciei para que meu vizinho o coloque em um orfanato. Se de repente você quiser morrer de novo, o que acontecerá com o bebê? Perguntou a vovó Dory. Acho que se eu tiver um bebê nos braços, dificilmente subirei na ponte. Toda a minha dor é por causa disso. Mai estava prestes a dizer algo sobre seus pecados passados, mas se deteve bem a tempo. E assim, no dia seguinte, Mai carrega um pacote nas mãos, que não é um gatinho nem um cachorrinho, mas uma pessoa separada, e o leva para seu apartamento alugado. Dinheiro em seu bolso por apenas uma semana. Em sua cabeça, há um vácuo absoluto sobre como cuidar e confortar essa pequena esquisitice. Mas se tudo isso não for suficiente, há muito mais para sofrer. Mai agora está desempregada. Ela não tem entes queridos. Com um pé ainda na depressão e certamente sem perspectivas de futuro. Em casa, ela colocou o pequeno pacote em seu velho sofá e se sentou perto da janela. Ele tentou encontrar um único pensamento esperançoso para seu futuro, mas sua mente estava vazia. De repente, ele se arrependeu. Teria sido melhor se ele tivesse conseguido sair da ponte ontem de manhã. A essa altura, os serviços municipais já teriam recolhido seu corpo. Ou talvez o patologista já tivesse terminado a autópsia para assinar os papéis de disposição. Mai estremeceu ao pensar em como isso poderia ter chegado a esse ponto aos 24 anos de idade. Por que os pensamentos correm à frente dela e a levam a algum tipo de abismo? Na verdade, a realidade muda muito mais lentamente do que as imagens aterrorizantes em sua cabeça. Ela se acalma. Ela só precisava ser paciente por um tempo. Ela disse a si mesma no minuto seguinte e ficou surpresa. Essa é uma retórica bastante estranha para ela. Mais tarde, ela começou a desenvolver mais o pensamento. Por que uma pessoa precisaria de paciência? O segundo pensamento veio logo em seguida. E então dê ao universo a oportunidade de mostrar seus planos para você. Novamente uma retórica estranha. E depois de um tempo, outro pensamento estranho apareceu. A escuridão cria uma nova realidade. Para um homem encontrar algo real, o falso deve queimar até o fim. Tudo gira em torno de mim, pensou Mai e ficou surpresa consigo mesma novamente. Alguns dias depois, ela descobriu que o enorme vazio interno havia se transformado em algo grande e brilhante. Descobriu-se que esse sentimento a estava impulsionando pela vida em velocidade de foguete. Há semanas. Ela olhou para trás e viu mudanças positivas. Por exemplo, ela encontrou um emprego no mesmo dia em que levou o bebê de outra pessoa para seu apartamento alugado. Na tarde do mesmo dia, Mai recebeu uma ligação de um velho conhecido que trabalhava em uma grande empresa internacional. Ela informou que precisavam de um trabalhador autônomo. Mai informou automaticamente que só poderia trabalhar remotamente. A conhecida disse que ela também era adequada para a empresa. E foi isso. Eles prometeram pagar 2 vezes por mês. A taxa era mais alta do que a média da cidade. Ela já conseguiu receber a primeira parte do salário e gastou metade do dinheiro na compra de suprimentos para o bebê. Agora eles podem sair com o carrinho de bebê, passear, e toda a sua dor e angústia ficam para trás, como um sonho terrível. Em um desses dias, enquanto ela passeava com o bebê, um jovem de aparência indefinida se aproximou dela e se apresentou como Ashley. Descobriu-se que Ashley mora em algum lugar da vizinhança e trabalha como tradutor. Ele não gosta de nada. Ele sonha em envelhecer em algum lugar no campo. Ele não tem muita ambição, pensou Mai consigo mesma. Você vai me desculpar por ser tão intrometida. Sou fascinada por mães com bebês. A maternidade lhe cai muito bem. Acho que seu marido é um homem de muita sorte.
Ashley disse de repente. Eu não tenho marido. E o bebê não é meu. Eu o acolhi acidentalmente quando ele pulou de uma ponte. Disse Mai. Bem, na verdade, qual é o objetivo de embelezar a realidade? As pessoas geralmente querem ter ilusões e concepções errôneas sobre os outros. Por isso, não percebem como começam a desempenhar papéis que não são seus. E May ficou entediada com tudo isso recentemente. O hábito de se conformar com as expectativas permaneceu em algum lugar nas profundezas de seus dias deprimentes. Ashley ficou boquiaberta com essas palavras. Mai não se deu ao trabalho de explicar. Quando o bebê crescer, direi a ele a mesma coisa. Qual é a vantagem de mentir? É melhor ser honesto desde o início. E ensiná-lo a viver com essa verdade. Disse Mai. Ashley claramente não estava pronta para esse tipo de honestidade. Mas não 3 dias depois, em sua mente. Mai deixou de ser uma vizinha aleatória para se tornar a Santa Mai. Durante todo o dia, ela nunca saiu de sua cabeça. Ela é única. Ashley pensou nela. Ele agora esperava ansiosamente por seus passeios juntos no parque mais próximo. Depois de cerca de 3 meses, Mai começou a evitar a companhia de Ashley. Ela não explicou o motivo. Qual era a razão de se preocupar em explicar? Ela simplesmente não queria. Foi só isso, ela disse a si mesma. Mas as coisas estavam apenas começando para Ashley. Ela havia realmente sofrido para aliviar a dor de um amor não correspondido. Ela estava amadurecendo rapidamente para aceitar a mulher que amava com seu próprio filho. Do lado de fora da casa, no quintal. Ele a pediu em casamento. Ela pensou por alguns segundos, ele tem sua própria casa, o que significa que posso economizar uma quantia considerável de dinheiro que será destinada ao bebê e ao meu desenvolvimento. Eu o conheço há muito tempo. Por isso, não vou ser sedutora e pedir um tempo para pensar sobre isso. Estamos de acordo, disse Mai. No dia seguinte, Ashley levou sua nova esposa para casa. Em menos de uma semana, ela construiu um quarto para o bebê, comprou alguns brinquedos e se envolveu ativamente no processo de criação do pequeno. Nesse meio tempo, eles reuniram um pequeno círculo de amigos e anunciaram que, de agora em diante, ficariam juntos para sempre. Depois de toda essa agitação, Mai lembrou-se de dar um nome ao bebê. Isso aconteceu durante todo esse tempo. Ela o chama simplesmente de esquisito. Ela pesquisou na internet milhares de variações de nomes de pessoas e esculturas desse príncipe herdeiro e encontrou um nome adequado. Que seja Aziz. Um homem respeitado e reverenciado. Tradução. Os 2 primeiros anos de vida conjugal passaram despercebidos porque eram cheios de harmonia e felicidade. A partir do 3º ano, Ashley começou a desaparecer mais de casa. Mai não deu muita atenção a esse fato. Em geral, ela preferia ter total liberdade em seus relacionamentos quando o marido não estava por perto. Ela não sofria nem um pouco. Cuidou do desenvolvimento de Aziz, aprendeu novos idiomas, começou vários hobbies, leu livros sérios, fez barulho nas redes sociais e acreditou em um vago futuro brilhante, que ainda não era capaz de formular. Um dia desses, Ashley não voltou para casa para dormir. Mai ficou preocupada a noite toda. De repente, aconteceu um infortúnio. Ele apareceu pela manhã. Bêbado como um gambá, ele parecia não conseguir chegar em casa sozinho. Alguém o havia deixado e o abandonou na entrada da garagem. A raiva de Mai fez seu sangue subir a cabeça, pois estava claro que seu marido alcoólatra não era algo que ela estava disposta a tolerar. Ashley entrou no apartamento e desmaiou no corredor. Ela não se sentiu mal por tê-lo deixado lá. Por que uma criança iria querer ver algo assim? Com muita dificuldade, ela carregou o quase inconsciente Ashley até o sofá da sala de estar. Decidiu deitá-lo aqui. Nesse meio tempo, ele tirou 2 puds do bolso de sua jaqueta. Primeiro, ele se aconchegou em Ashley, cobriu-o com um cobertor e decidiu examinar os comprovantes em detalhes. Que surpresa! Um voucher com o sobrenome de 2 pessoas, o próprio Ashley e alguém chamado Viola.
Mai se sentou perto da janela e sorriu. Como é que sua intuição estava certa? Ela estava observando a maneira como sua amiga Viola e o marido de Ashley se olhavam desde o início. Ao mesmo tempo, cada um deles fingia não tolerar o outro. Mai tirou alguns dias de folga antes de tomar qualquer decisão. E não demorou muito para que ela tomasse uma decisão. Os rivais não eram estranhos, mas sim amigos conhecidos com quem ela tinha um relacionamento de longa data. Isso significava que dar-lhes uma lição seria ainda mais interessante. Especialmente porque Viola é casada com um cara legal há muito tempo e é famosa por sua exemplar bondade como esposa. No dia seguinte, Mai ligou para sua amiga Viola como se não fosse nada. Não havia necessidade de fazer rodeios. Viola foi a primeira a lhe dizer que, dentro de uma semana, ela partiria para um país exótico para resolver alguns problemas de negócios. O país de destino coincidia com o do Vulture. Viola, quem são as pessoas mais próximas a você e com quem você gostaria de compartilhar os momentos mais brilhantes da sua vida? Perguntou Mai. De repente. Naquele momento, todos ao seu redor estavam acostumados com a imprevisibilidade de Mai. Então Viola respondeu honestamente. Em primeiro lugar, com meu marido, depois com meus pais, depois com meus amigos e colegas. E eu amo todos eles, disse Viola. Bem, faça uma boa viagem, você não precisa ir a negócios, disse Mai e desligou. Ashley explicou sua partida de forma semelhante. Sua empresa estava formando uma parceria com alguma corporação estrangeira. E para resolver todos os problemas de alguma forma. A gerência havia escolhido esse funcionário completamente sem iniciativa. Mai lhe desejou felicidades e enfatizou que sempre acreditou nele. Os amantes entusiasmados voaram para uma ilha exótica. Eles voaram para uma ilha exótica. A notícia desagradável os pegou de surpresa no final da primeira semana. O pai de Viola foi o primeiro a ligar. Viola, o que está acontecendo em sua vida? Por que não nos explica? O pai parecia ameaçador. Pai, do que você está falando? Como assim? Você não consegue ver o que está fazendo. E sua mãe e eu já lhe dissemos centenas de vezes que você deveria ter pensado antes de se casar com esse David. Meu pai disse e desligou o telefone. Dava para ouvir em sua voz que ele estava muito nervoso e irritado. Mas a essência das afirmações de Viola ainda não havia sido compreendida por ela. Meia hora depois, Ashley recebeu uma ligação semelhante de seu melhor amigo, Christopher. Christopher, que diabos é isso? Perguntou ela. Do que você está falando? O que está acontecendo? Ashley estava perplexa. Mas estou ligando para lhe perguntar. Bem, vou deixá-la à vontade. Você me dirá quando chegar lá, mas isso não faz sentido algum. Disse Christopher, depois mudou de assunto. Ashley, eu ainda não entendo o que está acontecendo na sua ausência. No dia seguinte, Viola recebeu uma ligação de sua mãe. Filha, você finalmente acordou. Eu sempre lhe disse que David não era digno de você. 3 anos de casamento, ele merecia ser punido dessa forma. Você fez a coisa certa. Pessoalmente, estou muito feliz por você. Mamãe disse. O que eu arranjei? Só estou viajando a negócios. Acho que não sei de nada. Perguntou Viola. Pare de fingir. Não há necessidade de ter vergonha disso. Toda mulher tem o direito de ser feliz. Agora, todos os tipos de moralistas lhe dirão que você deveria ter se divorciado primeiro e depois começar um novo relacionamento. Não dê ouvidos a eles. O principal é que eu o apoio. Mas meu pai e eu fomos escolher um presente para você. É verdade que ele é mal-humorado e resiste. Mas ele será igualmente simpático quando você chegar lá, respondeu a mãe. Foi somente no 3º dia que tudo ficou claro para Viola. Assim que ela saiu de férias com seu amante, todos os seus parentes, conhecidos e amigos receberam os convites reais para o casamento de Ashley e Viola. Agora está claro por que todos os entes queridos estão ligando um a um e não podem fazer suas perguntas especificamente.
Eles estão surpresos com o fato de os parentes terem decidido se casar. Quando Ashley e Viola perceberam que haviam sido descobertos e até mesmo já haviam se vingado, todo o entusiasmo das férias em algum lugar se desvaneceu. Mas eles não queriam perder seus vouchers pagos. Elas decidiram descansar até o final do curso e depois voltar para casa. Em casa, não foi divertido. Viola tinha uma mala com seus pertences esperando na porta. Ashley voltou para o apartamento vazio. Mai teve tempo de sobra para encontrar um apartamento para alugar, levar suas coisas para lá com calma, tirar as economias compartilhadas do cofre e deixar um bilhete na mesa de Ashley. Já haviam se passado 6 meses desde o divórcio com Ashley. Mai não teve tempo de se lamentar e chorar. É verdade que ela se ressentia dos conselheiros e simpatizantes. É claro que ele a está assediando. Você está grávida de outro homem, e do sangue de outro homem. Um homem precisa do seu próprio sangue. Por que não teve um bebê? Se tivesse, ele não a teria deixado. Mamãe disse. Bem, claro, você estava sempre correndo por aí com suas próprias ambições, sentada no pescoço dele com o trailer de outra pessoa. Dê esse moreninho para o orfanato e viva como quiser. Foi o que meu amigo disse. Todos eles são assim. E não importa o que você faça por eles, eles continuarão olhando para a esquerda. Você está certa em se divorciar. Não precisa de ninguém agora. E quem estaria interessado em você? Há o filho de outra pessoa no podol. Você também não é velho. Você está chegando aos 30, disse o novo vizinho. Esses são apenas alguns dos conselhos não solicitados na vida de Mai. Para se proteger do barulho desnecessário dos compartilhamentos, ela fez uma pausa. Muitas amizades e relacionamentos familiares são mantidos indefinidamente. É verdade que, antes de fazer isso, ela respondeu mentalmente a todos eles. Recentemente, tomei a decisão de ser feliz. A família, por si só, não é toda a felicidade, mas é parte dela. O principal é que não darei as costas ao meu caminho. Se eu tiver que me casar 11 vezes, eu o farei. Se for preciso casar 30 vezes, também o farei. Disse ela. Algumas pessoas franziram a testa, outras sentiram pena dela, pensando que em uma idade tão jovem ela havia perdido a cabeça por causa dos homens. Mas o mais importante é que Mai não ouviu tudo. Ela estava ocupada com o bebê. Trabalhava devagar, estabelecia pequenas metas e simplesmente vivia. Um dia, ela conheceu um homem novamente, embora não tivesse planejado isso. Dylan era um banqueiro bem-sucedido, culto, capaz de conversar com desenvoltura, versado em arte e vinhos caros. No início, Mai se perguntou o que aquele botão de rosa arrogante havia encontrado nela. Não vou tolerar uma mulher problemática perto de mim. E há muitas delas hoje em dia. Penduradas em meu pescoço a todo momento. Dylan disse uma vez. Em sua mente, as problemáticas são provavelmente mães solteiras, insatisfeitas, sem um chão sólido sob os pés, moralmente e psicologicamente infantis. Bem, o problema não é seu relacionamento, é o problema da civilização. Que seu paletó branco, que seu pomposo séquito ao seu redor são todos frutos da mesma árvore. E essa árvore se chama infantilização. E imagine que, em algum lugar perto de você, existe outra realidade onde só vivem indivíduos maduros. Então as pessoas se dão conta de que, se quiserem, podem arrastar para baixo não apenas uma mulher com vários filhos, mas cidades inteiras e países inteiros. É uma questão de escala de sua personalidade. E a escala de minha personalidade era tão pequena que eu era capaz de assumir a responsabilidade por um filho. Mas tenho um amigo, digamos que seu nome seja Charles. Charles tem pavor da ideia de ter um filho. Basicamente, ele tem pavor de qualquer coisa que tenha a ver com se aproximar de outras pessoas. E quem é o causador de problemas entre nós? Disse Mai. Dylan percebeu imediatamente que estava se metendo em um jogo de um contra o outro. As palavras de Mai o tiraram do sério. Ele mal se conteve para não entrar na discussão. Mesmo argumentando um argumento particularmente forte que ele não tinha contra essa garota.
Enquanto pensava em algo para responder a ela, Mai pediu a conta ao garçom. Dividimos a conta ou o quê? Perguntou Mai. Não, disse Dylan. Se de repente tivermos que estar na mesma mesa novamente, não hesite em falar abertamente sobre dividir a conta, disse Mai. De fato, ela se sentiu muito desconfortável por estar na companhia de um milagre tão pomposo. Mas a maravilha não percebeu como ela mesma estava envolvida no jogo psicológico. A própria Mai também não se deu conta disso. Depois de passar algum tempo tentando entender essa garota, Dylan decidiu que ela era um unicum. Ele tinha ouvido dizer que ela era o tipo de mulher em que valia a pena apostar. Estavam falando sobre ela em todas as telas, aconselhando todos que não conseguiam evitar. Portanto, ele achava que estava com sorte. E o fato de Mai ter rejeitado completamente seus pontos de vista e sua atitude em relação a tudo passou despercebido por ele. Ele queria mostrar sua mão e aumentar a aposta, mas se deixou influenciar. Provavelmente é assim que os especialistas descreveriam esse caso. 3 meses depois, Dylan pediu Mai em casamento. Ela se opôs no início, mas de repente se lembrou das palavras da bruxa Nicole da ala de isolamento. Ele será um homem digno. Ele virá até você com amor. Você pode mantê-lo fora de sua vida. Mas se você o deixar sair, tudo mudará e se tornará um conto de fadas. Maio concordou. Por medo de perder o homem certo. A verdade era que nada no relacionamento deles mudaria depois que se casassem. Como sempre, eles tinham pontos de vista diferentes. Como sempre, Dylan dizia as coisas erradas. E quando recebia uma resposta decente, ele se encolhia em um canto com ressentimento. Depois de um tempo, ele mudou de tática. Você tem que jogar o jogo longo. Agora Dylan começou a diminuir gradualmente o valor de tudo o que era importante para Mai. Você está tão seguro de suas opiniões, como se soubesse a verdade. Enquanto isso, está envergonhando os outros, e isso é muito antiético. Se você fosse realmente tão avançado, levaria em conta as reações dos outros. Era assim que Dylan estava soando agora. Mai, ele não tinha nada a objetar. Na verdade, ela gosta de se gabar de sua opinião e de sua atitude original em relação a tudo. E acontece que ela deveria ser mais modesta. Tudo isso se deve ao fato de você não ter tido um relacionamento estável, por isso é difícil para você demonstrar simpatia pelos outros. Mas vejo que você tem muito potencial feminino. Você está prestes a se tornar uma mulher de verdade. Dylan conseguiu o que queria. Por trás dessas palavras patéticas, havia manifestações concretas de vida. Mai não percebeu como, em apenas alguns meses, ela havia começado a deixar tudo de lado. A atualização do guarda-roupa não era mais tão importante. Reunir-se com os amigos era uma perda de tempo tão boba. Entrar em contato com parentes é estressante. Aprender e crescer. Para onde mais você iria? Você já sabe 3 idiomas estrangeiros. Você pode costurar, desenhar, fazer jardinagem, cultivar cogumelos selvagens e insetos exóticos. Para onde mais você poderia ir? Foi assim que Mai começou a pensar sob a influência de Dylan. Ao longo dos anos em que se deparou com diferentes manifestações da realidade, Mai desenvolveu uma atitude especial em relação às mudanças nos relacionamentos. Ela agora acreditava que, em um relacionamento, todos são livres. Se alguém for embora, o problema é só dele. Manter-se fiel ou não é uma escolha pessoal. Ela considerava essa posição confortável para ela. Mas um dia a vida a confrontou novamente com uma manifestação real dessa postura. Ela recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que não conhecia. Eu sei que Dylan está escondendo coisas de você, mas estamos falando sério. Ele me conta muitas coisas sobre você. Coisas muito boas. Por isso, vou sentir um pouco de pena de você quando ele fizer a escolha final. Disse a garota. E por que você está me ligando e me contando tudo isso? Perguntou Mai. Para abrir seus olhos, minha querida. Estou vendo como é difícil para Dylan ficar dividido entre 2 mulheres. Sinto que ele está perto de fazer sua escolha.
Só quero avisá-la para não deixar que esse dia a surpreenda, disse a garota. Mai não estava com pressa de falar sobre isso com Dylan. Ela estava pensando em sua vida futura. Recentemente, ela havia dito que estava disposta a se casar 11 ou 30 vezes até ficar feliz. Mas, na realidade, não era tão fácil assim. Parece que mais uma gota de dor e seu coração vai falhar. Ele vai se despedaçar. Em vez de sofrer. Mais uma vez, Mai se viu diante de problemas práticos. Encontrar um novo lugar para morar, encontrar um novo berçário para o bebê, maneiras de aumentar sua renda e seu tempo livre quando não havia mais ninguém por perto. O tempo livre era um problema. É bom se empenhar em algo novo quando você não sabe ou não conhece nada. Nesse caso, o universo o aconselha a aprender um novo idioma, aprender a fazer algo com as mãos. Entrar em alguma subcultura. Mas Mai já fez tudo isso. Ela não queria fazer isso de novo. Apesar de todas as provações e tribulações. Ela tomou uma nova decisão. Em seu tempo livre, ela simplesmente aproveitaria o momento. E se não houvesse prazer no momento, ele o aproveitaria como viesse. Assim, não seria tão entediante. Você pode alegrar esses momentos com alguma atividade simples, como brincar ou dançar. E lá estava ele novamente. Ele se sentia atraído pela dança, agora estava aprendendo a dança do ventre e se divertindo imensamente. Deus, quando você tira uma tristeza, ela imediatamente se transforma em alegria. Ela pensou consigo mesma. E foi então que a polícia de Nova York recebeu uma missão do corpo diplomático. Há 5 anos, uma cidadã sequestrou o herdeiro ainda não nascido de uma dinastia e se introduziu clandestinamente no território deste país. O nome da garota é Agatha. Não foi difícil para a polícia descobrir o local de residência da garota. Depois de algumas horas, ela foi levada para a delegacia de polícia. Ela foi acusada de sequestro. O policial lhe disse. Agatha percebeu imediatamente a quem ele se referia. Mas eu deixei o bebê com uma mulher. Ela não está comigo, então não há motivo para me prender. Ela estava se inclinando. No final, Diana teve que contar em detalhes toda a história de 5 anos atrás, como ela voltou para uma avó solitária com um bebê recém-nascido, como ela procurou uma maneira de se livrar dele. E quando não encontrou nenhuma solução, ela simplesmente deixou o bebê com a avó idosa e voou de volta. Tudo o que a polícia teve de fazer foi verificar o endereço residencial da avó e passar o relatório pelos canais diplomáticos. Felizmente para todos os envolvidos nessa longa história, a avó Dori ainda estava viva. Ela disse que havia dado o bebê a um estranho que estava tentando cometer suicídio. Quando o pai do bebê ouviu a notícia, balançou a cabeça. Como podiam entregar um bebê recém-nascido a uma pessoa mentalmente incapaz? Ele não podia reclamar em voz alta, pois ele mesmo não tinha pressa em encontrar a criança. Ele só se lembrou dele quando o momento da coroação se aproximou. O costume da dinastia era determinar o herdeiro quando ele completasse 7 anos. O filho de Amir deveria ter 5 anos este ano. Levaria algum tempo para encontrá-lo e associá-lo às suas verdadeiras raízes. O desafio à frente era encontrar essa criança desconhecida. Tudo o que se sabe é que seu nome é Mai e que ela provavelmente é louca. May estava pensando seriamente em seu destino desta vez. Sim, de fato, da última vez ela havia feito algo estúpido, acreditando nas palavras de uma cartomante. Mal sabia ela o que elas poderiam dizer. Que príncipe? Que amor de conto de fadas! É mais importante ter os pés na realidade do que estar nas nuvens. Acabou. Não há mais relacionamentos. Mai prometeu a si mesma. Mesmo que alguém aparecesse, seria para atender aos meus interesses, se eu quisesse. Caso contrário, vamos deixar as coisas como estão. Aziz vai crescer. Ele é muito promissor. Ele se interessa por desenho e esportes. Eu deveria colocar toda a minha energia em seu futuro, pensou ele. Mas Mai conseguiu viver com essa ideia por exatamente 2 meses. Esses 2 meses sem felicidade rebelde e paz terminaram abruptamente. Naqueles dias, May estava correndo pela cidade o dia todo, montando seu negócio.
Em um desses dias, ela encontrou por acaso um velho conhecido, Eric. Eles se conheceram quando May estava trabalhando remotamente para uma empresa internacional. Ela ia ao escritório da empresa de vez em quando e, de vez em quando, encontrava esse homem. Na época, ela não havia prestado atenção nele. Ele lhe parecia ser um típico funcionário de escritório desinteressante. Esse encontro revelou um lado completamente diferente dela. Eric insistiu em sairmos juntos, mas não no restaurante. Lembro-me do dia em que você veio pela primeira vez ao nosso escritório. Eric iniciou sua conversa. Você estava tão concentrada, tão focada. Você tinha uma energia tão boa. Eu o cumprimentei. Você acenou de volta. Eu queria convidá-lo para tomar um café, mas você já tinha ido embora. Depois nos encontramos uma segunda vez. Você havia perdido muito peso, seus olhos estavam sem brilho. Eu queria me aproximar, conversar com você e perguntar o que havia de errado. Mas você tinha ido embora novamente. Até me lembro de nosso terceiro encontro. Você chegou em plena floração. Acho que você engordou muito nessa época. Mas sua aparência era tão boa. Eu ainda queria me aproximar e conversar com você. Mas você estava absorto em outras conversas. Eric disse. Que história! Você é um romântico raro, respondeu Mai, sem querer ofender o misterioso admirador. E então eu o procurei por toda parte. O tempo todo eu procurava sua silhueta no meio da multidão, esperando que um dia nossos caminhos se cruzassem. E esse dia chegou inesperadamente. Eu nunca mais gostaria de perder você, disse Eric. Daquele dia em diante, a comunicação entre eles ficou mais próxima. Mai ficou surpresa ao descobrir que era Eric quem concordava com ela em tudo. Ele a trata com muito respeito. Ele se alegra com o fato de que ela pode ser uma filha adotiva perversa. Ele apoia todos os seus esforços. Praticamente não há motivo para conflito entre eles. É certo que havia muitas dúvidas sobre o estado civil de Eric. Até onde Mai conseguiu descobrir por meio de conhecidos em comum, ele costumava ser um homem de família exemplar. Depois, sua vida familiar desmoronou. Sua jovem esposa o havia deixado e nunca mais voltou. Havia rumores de que Eric havia se tornado um pai solteiro e estava se saindo bem. Quando Mai lhe perguntou sobre isso, ele deu de ombros. Desculpe-me, não estou preparado para falar sobre esse assunto. Naquela época, Mai também não gostava de abordar o assunto de relacionamentos pessoais. Ela não insistiu em uma conversa particular. Ela havia prometido a si mesma que não queria ter mais nenhum relacionamento, porque ela iria querer saber os detalhes da vida particular do namorado. Certa noite, Mai estava voltando do escritório para casa. Ao seu lado, Aziz caminhava, como é típico de muitas crianças, um menino distraído com tudo em seu caminho. Sem controle, correndo pela calçada em diferentes direções, de repente ele tropeçou e caiu. Mai se aproximou e ajudou seu filho a se levantar. Eles o limparam juntos e se abraçaram. Depois, conversaram por um longo tempo. Eles parecem estar discutindo o que vão preparar para o jantar. Mai diz que gostaria de algo leve. Aziz diz que quer pizza. Nesse caso, deveríamos pedir com antecedência para não termos de esperar, diz Mai. Seu Nu pega seu celular e faz o pedido. Eu não quero ir para casa. Quero brincar, diz o pequeno Aziz. Não tem problema. Então vamos para o playground no pátio agora. Está escuro lá fora. Mas você vai se virar no escuro, disse Mai a ele. Eles chegaram ao playground na escuridão total. Mai pegou o celular e acendeu a luz para que o filho pudesse desabafar. Logo depois, o telefone tocou e anunciou que uma pizza estava a caminho. Mãe e filho correram para casa na esperança de desfrutar de um aconchegante jantar em família. No entanto, nenhum dos dois percebeu que alguém os estava seguindo de perto até a porta. No dia seguinte, Mai encontrou uma grande caixa de presente embaixo da porta. Dentro dela havia muitas coisas interessantes para o menino e algo para ela. E, é claro, um buquê de flores na caixa.
Ela ficou surpresa, mas arrastou a caixa para dentro do apartamento. Hoje à noite eles iriam jantar com Eric. Hoje ela pediu que ele trouxesse Aziz. Eric prometeu levar sua filha. O jantar transcorreu em uma atmosfera calorosa. Estranhamente, Eric não disse uma palavra sobre os presentes que havia enviado. Assim, ela não precisaria adivinhar. Mai decidiu esclarecer as coisas por conta própria. Há algo que você queira nos contar? Perguntou ela com um sorriso. Por exemplo, tudo o que posso dizer é que você é muito legal. Gostaria que pudéssemos nos reunir em um círculo como este com mais frequência e passar um tempo juntos, disse Eric. Mas queríamos agradecê-lo pelos presentes que nos enviou. De que presentes estamos falando? Os que você nos enviou por correio. Dentro deles havia um monte de brinquedos divertidos para pesar. Bem, você adivinhou minhas preferências, disse Mai, inequivocamente. Mas eu não lhe enviei nenhum presente. Isso surpreendeu Eric. Então, quem será que é? Pensou Mai. Deve ser um de seus admiradores ardentes. Disse Eric, sorrindo. E, em seu íntimo, uma agulha de ciúme se cravou. De fato, era um mistério para Mai quem poderia ter dado a eles atenções tão agradáveis. Nem mesmo 3 dias haviam se passado quando uma nova remessa de presentes passou novamente por baixo da porta. Dessa vez, os brinquedos para a Ásia eram mais sérios, mas também havia algo muito caro para Mai. Mai ficou seriamente desconfiada. Tudo isso era muito caro para ser um sinal de mera atenção. Ela perguntou aos vizinhos se tinham visto alguém em sua porta. Não, ninguém viu nada. 2 vezes não é coincidência. Portanto, haverá uma terceira vez. Só temos que continuar indo para reconhecer esse homem generoso e gentil, pensou Mai. Mas mesmo na terceira vez, ela não conseguiu pegar o co-conspirador secreto. Portanto, foi um longo período de tempo. Mãe e filho se acostumaram a receber essas caixas de presente regularmente. É verdade que Eric não gostava muito disso. Um dia, ele até fez uma cena de ciúmes. Querido, acalme-se, você e eu somos adultos livres e maduros. Acima de tudo, não faço ideia de quem seja esse homem. Mai respondeu. Brevemente. Eric ficou em silêncio. Hoje, Mai chegou um pouco atrasada ao berçário para buscar o filho, mas quando chegou, foi recebida com um fato amargo. Seu filho já foi buscado, disse a nova professora. Como? Quem o levou embora? Gritou Mai. Seu marido é o pai dele? Respondeu a jovem professora. Como se isso fosse verdade. Que bobagem você está dizendo? Eu não tenho marido. Estou criando-o sozinha. Desculpe-me, eu não sabia. É que o homem era muito parecido com seu filho. Você não pode ignorar essa semelhança, disse a professora. Mai apertou a cabeça. Ela entrou no carro, mas não tinha ideia de para onde ir ou onde procurar seu filho. Talvez ela pudesse contar à polícia. Mas, para isso, ela teria de fornecer pelo menos fotos do menino. Ele teria que ser rápido. Com esse pensamento, ele correu para casa. No caminho, quase sofreu 2 acidentes. Sua mente estava acelerada. Como é possível que um pai apareça tão de repente e leve seu filho sem pedir nada? Onde estava esse pai antes? A semelhança dizia qual era a utilidade de sua semelhança. Se a criança não era amada por ninguém antes. É muito interessante olhar nos olhos desse homem. Achei que ela estava com raiva. Mai dirigiu para casa em um estado quase inadequado. Ela saiu do carro, esqueceu-se de trancar a porta e correu para casa. Seu estado era tal que ela não notou ninguém ou nada ao seu redor. Ele só parou na porta da frente quando ouviu uma voz familiar. Mamãe. Aziz. Quase perdi a cabeça. Filho. Gritou ela. Mãe e filho correram para os braços um do outro. Obrigado, Deus. Não consigo fazer isso sem ele, Mai sussurrou, abraçando o filho. Desculpe-me,
O que a assustou? O estranho se virou para ela. Mas se virou e viu ao lado dela um homem alto que parecia um ator de novela. Na verdade, seu rosto era igual ao de Aziz. Por favor, perdoe-me por não tê-la avisado. Foi tão espontâneo, o homem se desculpou. Então você é o pai dele? Perguntou Mai. É bem provável que sim. Acho que ele conhece a história toda. Baba Dori é testemunha de tudo. Minha gratidão e a gratidão de minha família a você é imensa. Pode nos pedir o que quiser. Estamos em dívida com o senhor além da medida, disse o homem. Não preciso de nada de você. Aziz é como meu próprio filho. Mas eu não escondo a verdade dele. Se quiser, você pode visitá-lo de vez em quando. Devemos ir para casa agora. Estamos cansados. Disse Mai e puxou seu filho pela mão. Espere, você não está me entendendo. Meu filho é o único herdeiro de nossa dinastia. Ele é muito importante para nós, por isso o procuramos por meio de canais diplomáticos em todo o mundo. Em 2 anos, ele deverá se submeter à iniciação. Portanto, terei de levá-lo comigo, disse o homem. Não, eu não vou levá-lo comigo, exclamou Mei e correu para casa. Ao ouvir a recusa categórica de Mei, o homem ficou muito irritado. Ele não tem ninguém para consultar ou reclamar. Ele sabe que qualquer pessoa próxima a ele o culpará. E o considerará pessoalmente responsável pelo herdeiro. E agora o mundo decidiu usar seu último trunfo. Ele não tem chance de se safar. Essa ferramenta sempre funcionou perfeitamente e continuará funcionando. Ele disse a seu amigo no dia anterior. E se não funcionar, o que você fará então? Perguntou o amigo. Nesse caso, terei de seguir o caminho de um verdadeiro guerreiro. Lutar pelo coração dessa mulher, conquistar seu favor e sua atenção. Lutarei até que ela queira ficar ao meu lado. Esse será o caminho honesto e honrado. Disse Amir. O próximo encontro ocorreu alguns dias depois, e Amir foi até Mai e Aziz com outra montanha de presentes. Uma mesa em um restaurante já estava esperando por eles. Mai aceitou com relutância. Mai, estou muito emocionado com a maneira como você tratou Aziz. Você escolheu o nome certo para ele e o criou para ser um menino tão bom. Vejo que ele despertou seus verdadeiros sentimentos maternais, portanto será menos doloroso para você se separar dele. Eu lhe ofereço uma compensação. Decente. Disse o mundo e escreveu algo em um guardanapo. Mai viu uma figura noturna no guardanapo. Você está se afirmando em vão com a barganha. Não se trata de dinheiro. Não vou me separar de meu filho por princípio. Se você for contra nossa vontade, ambos sofrerão. Não apenas eu, mas Aziz também, respondeu Mai. Estou vendo isso. Teremos de seguir outro caminho, concluiu Amir. Estou impressionada com sua lógica masculina, disse Mei finalmente. Você está decidindo o destino de um homem agora mesmo. E não pedem a opinião do homem. Portanto, deixem que o próprio Aziz diga com quem e onde ele quer viver. Disse Mai. Aziz, aos 5 anos de idade, estava acostumado a perceber claramente seus desejos e a formulá-los. Portanto, a questão dos adultos não exigiu muito esforço de sua parte. Quero morar com minha mãe e também com meu pai. Ele diz que minha dinastia precisa de mim. Acho que, como homem, também tenho de aceitar isso. Caso contrário, quem sou eu sem minhas raízes? O pequeno herdeiro falou. O casal Mai e Amir al-Khattab, juntamente com o pequeno príncipe Aziz, mudou-se para o palácio da família a tempo para o dia da iniciação do herdeiro. A cerimônia foi realizada de acordo com as melhores tradições. Imediatamente após a festa oficial anunciar outra grande mudança na dinastia, a mãe do príncipe Aziz, a príncipe Khattab, reconheceu Mai. E para ela foram passados todos os trajes da rainha da dinastia. Todos os irmãos mais novos de Aziz também receberam seus trajes, seu devido lugar à medida que crescem. A atendente Tan finalmente aprendeu tudo sobre sua misteriosa senhora. Isso só aumenta seu respeito por ela.